E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite. Deus abençoa os irmãos da família Brana, os ouvintes, a igreja presente. Deus possa ter misericórdia de cada um nessa noite, né? Estamos dando mais o início a uma pregação da palavra. Deus abençoe o irmão Benesvaldo Brana, da Rádio Web, TV, Terceira Puxada. Deus te abençoe, irmão Benesvaldo. O senhor é uma bênção no nosso meio, um grande evangelista, né? Grande evangelista, irmão Benesvaldo. Deus te abençoe, a sua rádio, seu ministério, né? O ministério de evangelista é muito importante, está no quinto, né? Os Efésios. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Deus te ajude. Vamos dar mais o início à pregação aqui do Tabernáculo Brana de Araxá, Minas Gerais, Brasil. Ministério está escrito. Deus possa abençoar nós nesta noite. Amém? Isso é maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de... Vamos abrir a nossa Bíblia no livro... Amém, irmão? Amém, irmão Benesvaldo, amém? Graças a Deus, amém, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. É o livro da revelação, né? Isso é muito importante para nós. Deixa eu tomar aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 3, no final da carta a Laodiceia, aqui no final da carta, né? Apocalipse 3, versículo 12, carta à igreja de Laodiceia, versículo 12. Vamos começar aqui pelo versículo 12, amém? É muito tremendo isso, né? Nós somos muito abençoados com a palavra, né? Vamos ler? Os que estiveram nos ouvindo, nos acompanhando em seus lares, queira ficar também em pé, né? Você que vai participar deste culto, né? Vamos ler. Ou quem vencer, a quem vencer, eu darei coluna, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu
nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus eterno, Pai celestial, que o Senhor agora possa nos abençoar, Senhor, com a Tua palavra, com essa mensagem, Senhor. Abençoa, Deus, os lábios de quem fala, que sejam ungidos meus lábios, circuncidado, Deus, os ouvidos de quem estão ouvindo, Senhor, estarão ouvindo. Pai celestial, que a minha boca seja, ó Deus, a Tua boca, e a Tua mente, a minha mente, Senhor. Toma a direção dessa mensagem. Pai celestial, eu te peço por misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós estamos vivendo um tempo muito sobressaliente na Terra. É um tempo muito importante, muito maravilhoso. Para a noiva, é um tempo muito maravilhoso. Não para o mundo, não para a Igreja das Nações, mas um tempo maravilhoso para a noiva de Cristo. Veja. Agora eu penso comigo que com o passar do tempo, menos pessoas vão me ouvir. É o meu pensamento, talvez eu esteja errado, mas menos pessoas vão me ouvir. Mas não porque eu estou pregando errado, não porque eu estou com a falsa doutrina, não porque eu estou com ismo, não será por causa disso, porque as igrejas que estão pregando doutrinas erradas, estão pregando ismo, estão pregando falsa doutrina, elas estão cheias de gente, cheia de membro. A igreja está cheia porque está pregando errado. Mas agora por que eu imagino que menos pessoas irão me ouvir? Porque eu estou pregando errado? Não. Porque eu estou pregando certo. Então, somente o eleito que vai me ouvir. Somente aqueles que foram eleitos dessa família Brana que vão me ouvir. Os restos não vão ouvir. Porque Paulo disse que chegará um tempo que eles não sofrerão mais a sã doutrina. Não vai querer, não vai aceitar ensinamento, né? Eles não vão aceitar. Então eles vão procurar os pastores que pregam conforme eles querem que pregue. Então o verdadeiro pastor hoje, o verdadeiro, ele vai diminuindo. Vai diminuindo. Bem, isso aconteceu com todos que passaram, com Jesus, com Paulo, com Brana, até mesmo com o pastor Osmar. Quantas pessoas diminuíram desde quando ele começou o ministério no ano 2000? Na hora que chegou em 2023, veja o tamanho que estava a igreja. Diminuiu muito. Que as pessoas deixam de ouvir, separam, vai seguir as suas próprias cabeças, seus próprios pensamentos, e muitos se abandonaram. Então, quando sai um pastor do nosso meio, não saiu só um pastor, ele levou a igreja toda. Veja, leva a igreja toda e fala para não nos ouvir mais. Eles falam, não ouve eles mais. Então nós somos proibidos, eles são proibidos de nos ouvir. Então a nossa audiência vai caindo, a ponto somente o eleito que vai continuar ouvindo esses pastores que está pregando essa mensagem do dia,
Apocalipse 10, de 8 ou 11, vai diminuindo as pessoas. Tá vendo? Nós estamos vendo isso. Então eu temo que vai diminuir mesmo. Que vai chegar um tempo agora que vai cessar. Né? Vai chegar a hora que vai cessar tudo isso. Nós vamos espendurar as nossas armas, nossas ferramentas. Vai parar a pregação. Porque se dará o rapto. E as denominações ficarão aí, frias e formal como é. Certo? Bem, agora vamos observar aqui o texto que nós lemos. O título da minha mensagem é como eu poderei vencer. Observe aqui, a quem vencer, diz a palavra. Então Deus está falando para aqueles que vão vencer. Não aqueles que vai até um certo ponto do caminho, que são chamados caronistas. Vai até um ponto do caminho e depois larga. Se desviam, ficam para trás, como diz Hebreus 4. Parece que alguns de vós ficam para trás. Mas é aquele que vencer, é aquele que permanecer até o fim. Aquele que vai combater o bom combate, aquele que vai terminar a carreira, guardar a fé, esse vai vencer, esse é o vitorioso, tá vendo? E eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora observe, quem vai ter o novo nome é somente o vencedor, aquele que vencer. Nós temos que vencer uma batalha, nós temos que ser vencedor de uma batalha, para nós termos um novo nome. Se nós não vencer, nós não temos um novo nome. A pessoa até pode falar que eu tenho um novo nome. Eu faço parte da família Brana. Eu creio na revelação. Mas falar é uma coisa. Qualquer um fala. Falar qualquer um pode falar. Não quer saber se tem mesmo. Se crê realmente mesmo de coração, não de mente. Porque aqueles que crê de coração, aquele que é nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, é esse que vai vencer. Porque não tem como, não tem jeito de vencer se não tiver o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Ninguém vai vencer. Não tem como vencer. Então esses que vão vencer é a noiva, é o eleito. Então eles terão um novo nome, Brana, porque no final da carta de Filadélfia, se não me engano, de Paulo escreveu sobre Filadélfia, ele disse assim, e o novo nome dela, da noiva, será o mesmo nome dele. Tá vendo? O mesmo nome. O mesmo novo nome de Brana é o mesmo novo nome da esposa. Porque é o nome que está na Pedra Branca. É ali que está o nosso novo nome. Só quem tem sabe que tem. Tá vendo isso? Só quem tem que sabe que tem. Agora nós sabemos que temos esse novo nome. Então esse novo nome é dado para os vencedores. Não para aqueles que são derrotados. Não aqueles que voltam atrás. Aqueles que covardia. São os covardes. Que a Bíblia diz, aqueles que me deixam e voltam atrás, os covardes.
Eles saem da batalha, saem da guerra, deixam o caminho, formam uma doutrina, formam um grupo. Não é esses que vão vencer. Não é esses que são vencedores. Vencedor é aquele que tem um novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. É aquele que permanece, esses permanecem na mensagem do dia, na mensagem da hora. Eles não vacilam. Eles sabem quem tem crido. Eles têm uma fé genuína, uma fé de coração. Eu sei que muitas das vezes a minha mensagem é assim, mais firme, né? Mas é a maneira de eu pregar, não tem como eu mudar, né? É o meu ministério, né? Eu quero tomar da mensagem nessa noite o poderoso, o grande e poderoso conquistador. Observe, o grande e poderoso conquistador. Isso aqui é muito tremendo. Não vai ter tempo da gente expressar tudo. Eu creio que não, né? Isso aqui é muito tremendo. Mas vamos continuar aqui com a graça de Deus. Vamos caminhar para que nós possamos entender a mensagem, porque eu estou aqui para reprofetizar o que Brana profetizou. Então ele veio e ele desceu. Não, vamos voltar aqui, né? E parecia que toda a raça humana havia sido devastada, derrotada. Veja, quando aconteceu a queda, todos se perderam. Quando aconteceu a queda, todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. A raça humana estava derrotada. Não tinha chance alguma. Parecia que tudo tinha acabado. Ninguém mais tinha esperança de nada. Os profetas, Noé, não pôde fazer nada. Moisés não pôde fazer nada para salvar o homem. Elias não pôde fazer nada. Por isso que João, em Apocalipse 5, quando ele viu que ninguém era digno de abrir o livro, ele chorava muito, porque não achava ninguém digno de abrir o livro da redenção. Então ele chorava, porque não havia ninguém digno. Estavam todos perdidos, todos pecaram, estavam todos no mesmo nível, sem chance. Estava indo, marchando para o inferno. Então ele veio, ele desceu. Então ele veio, ele desceu. Observe, Cristo desceu. Deus se esvaziou de si mesmo, do trono, nas alturas, da sua glória. Então ele desvaziou ali, ele desceu, para que ele pudesse fazer carne, para que se tornasse então o nosso Redentor parente, para nos dar vitória, para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado, do inferno. Ele desceu. Então quando ele desceu, eu estava naquela fila, indo para o inferno. E Jesus veio, ele tomou o meu lugar. Amém. Ele me tirou da fila, ele entrou no meu lugar. Amém. Ele entrou, irmão, no seu lugar. Irmão que está me ouvindo, irmão Benevaldo, ele entrou no seu lugar. Quem estava condenado era você, era eu, era nós. Mas ele desceu e tomou o nosso lugar. Amém. Veja, ele pagou o preço. Ele foi condenado por nós. Ele foi julgado. Foi morto por nós.
Porque quem deveria de morrer era eu. Mas ele entrou no meu lugar. Ele foi tomado como transgressor. Como transgressor, diz Isaías, no seu capítulo 53. Porque ele era o princípio. Ele era o primeiro. O princípio de todas as coisas. Veja, ele era o princípio, diz a Bíblia, ele era a palavra. Ele era o Logos, veja, que saiu de Deus. E o Logo, no princípio, era a palavra. E ele se tornou a palavra. Então, quando ele subiu, naquele dia glorioso de Páscoa, veja que ele foi crucificado na Páscoa. No dia de Páscoa, ele foi crucificado ali. Ele se tornou não só a palavra, mas tornou-se o sumo sacerdote. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Mas antes disso, ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Não, ele não tinha ainda pagado o preço. Ele tinha que descer em forma de homem. Ele teria que ser homem como nós. Participar da natureza humana. Ele em tudo, a Bíblia disse que em tudo ele foi tentado. Ele foi tentado como eu sou tentado. Em todas as coisas, ele foi tentado como você foi tentado. Ele foi tentado, mas sem pecar. Mas ele sofreu a tentação. Veja, ele participou da natureza humana. Então, quando ele participou dessa natureza humana, ele pôde, então, entregar a sua vida e ser o meu sumo sacerdote. Agora, o que significa sumo sacerdote? Aquele que pode se compadecer das minhas fraquezas. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. É aquele que se compadece das nossas fraquezas. Porque nós temos fraqueza. Por isso, em tudo, ele foi tentado para se tornar o meu sumo sacerdote, para perdoar os meus pecados, para me limpar, para se compadecer de mim nas horas dos meus erros, na hora das minhas falhas, na hora da minha angústia, na hora da minha tristeza. Ele se torna o sumo sacerdote que compadece da minha vida. Ele se compadece da minha vida. Veja, e ele como sumo sacerdote, durante as 7 eras da igreja, ele intercedeu como nosso sacrifício, ele intercedeu por nós. Ele se intercedeu para o nome daqueles que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele intercedeu pelos nomes que estavam no passado, no presente e no futuro. Depois das eras, Jesus intercedeu por mim, porque meu nome estava ali. Ele se intercedeu por mim, sabendo que eu era falho, mas ele intercedeu por mim e se tornou meu sumo sacerdote. Então ele pode se compadecer de mim, como ele compadeceu. Quantas vezes que Deus compadeceu de mim? Quantas vezes ele teve misericórdia de mim e tem até hoje? Nas minhas horas de angústia, ele que me ajuda. Na hora da tristeza, ele que me consola. Ele se tornou ali o meu sumo sacerdote. Veja, a intercessão terminou, irmão. Não estou falando que ele é mais intercessor. As eras terminou, a intercessão terminou, o sangue saiu de Laodiceia, ele desceu com o livro aberto. Nós estamos agora no 8º dia, um dia após as eras, certo? Eu creio nisso. Não há mais intercessão hoje.
Não há mais intercessão no céu hoje. A intercessão tem terminado. Isso é só para alguns irmãos que vão me ouvir, vai pensar que eu não estou crendo que o Cordeiro está no trono. Não é isso. Eu estou dizendo que ele se tornou o meu sumo sacerdote. Tá vendo? Veja. Ó, que coisa gloriosa. Irmão Neville, apenas pense. Ele não é apenas a palavra, mas o sumo sacerdote da sua própria palavra. Uma coisa interessante, veja. Ele foi o sumo sacerdote da sua própria palavra. Que coisa tremenda. Ele estava, irmão, intercedendo para o livro. Os nomes que estavam escritos no livro. E o livro era a sua palavra. Ele estava intercedendo ali. Veja, como poderemos duvidar disso? Como poderemos chegar até ele e não crer que recebemos o que pedimos? Veja, Deus nos atende o que nós pedimos. Ele se compadece da nossa vida. Está vendo isso? Mas quando nós pedimos algo que estiver de acordo com a sua vontade, ali disse isso, Jesus falou, se pedir alguma coisa que estiver de acordo com a sua vontade, o Senhor nos concede. Talvez nós pedimos alguma coisa, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus não atende, nós vamos falar aí, ó, Deus não me atendeu, porque não estava de acordo com a vontade dele. Tá vendo? Tem que estar dentro da vontade de Deus. Se nós pedir, Deus vai nos conceder. Tá vendo isso? Talvez Deus não quer atender a minha oração, quer me deixar numa prova, quer deixar eu passar por aquilo para ver aonde chega a minha fé. Paulo foi um. Ele disse que orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da sua carne. E Deus não tirou. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Brana, vamos falar de Brana. Brana tinha uma enfermidade no estômago. Nós sabemos disso. E Deus não o curou naquele tempo. Ele foi curar lá no final do seu ministério. Mas Deus permitiu que ele ficasse daquele jeito. Porque era da vontade de Deus que ele ficasse daquele jeito. Isso foi para o nosso bem. Para nós ver como que Deus trabalha. Está vendo isso? Então nós vemos que pessoas que tinham enfermidade, que morreram, cristão fiel, verdadeiro, que morreu, porque Deus permitiu que fosse daquele jeito. Era a vontade de Deus. Não é isso? Era a vontade de Deus que ficasse daquele jeito. Porque Deus poderia curar, mas se pedirmos alguma coisa que estiver de acordo com a sua vontade. Talvez muitas das vezes Deus não responde na hora que nós pedimos. Talvez a oração não é respondida na hora. Talvez leva dias para a oração ser respondida. Deus vai testar a nossa fé. Deus faz tudo isso para ver se realmente nós estamos crendo ou não. Está vendo? Mas Deus está vendo, está predestinando tudo. Deus nos coloca em prova. Veja, pois Ele é a palavra, é o intercessor da palavra. Ó, logo tornou-se a palavra, e a palavra foi feita carne. Ele teve que habitar em carne, por isso Ele fez para si mesmo um corpo. Ele criou para si mesmo um corpo. Como diz lá em Hebreus, porém corpo me preparaste. Deus preparou para ele um corpo, para que ele manifestasse em carne, para participar da natureza humana, para levar a ser o nosso parente redentor. E a mesma carne que era a palavra, recebida na glória, agora é o sumo sacerdote fazendo intercessão por si mesmo, para a sua palavra. Então isso tudo terminou. Já foi durante as eras. Mas me diga,
Deus se compadece hoje das minhas fraquezas? Ou não? Deus se compadece dos meus erros? Ou não? Deus me perdoa hoje? Perdoa. Porque tudo já foi feito ao meu respeito. Já está tudo concluído ao meu respeito. Por isso que Deus me ajuda, me abençoa. Veja, eu disse que se necessita, esse é o material que a igreja tem. Veja, esse é o nosso material que nós temos. Nós recebemos a intercessão, intercedeu por nós, nosso sumo sacerdote. Hoje eu tenho vitória, hoje eu tenho graça, porque um dia ele intercedeu por mim, ele morreu por mim. Veja, isso é algo muito tremendo. Isso é muito importante para nós entender isso. Quando o cristão entende isso, ele nunca mais ele é derrotado. Ele nunca mais é derrotado. Ele é um vitorioso. Quando ele entende essas coisas, que arma nunca houve uma como ela. Ele era a palavra quando veio. Ele nasceu numa manjedoura. Meu Deus. Agora observa. Ele desceu numa manjedoura. O grande conquistador. O poderoso conquistador. O grande Deus poderoso. Ele desceu da sua glória para vencer. Para vencer. Bom, segundo a mente natural, ele deveria descer num cavalo de puro sangue, uma anga larga, machador, arriado, com sua armadura de guerra, com a espada e o escudo na mão, que ele deveria de descer. Não, mas ele desceu simples, humilde. Ele desceu numa manjedoura. Ninguém percebeu do povo que estava ali, porque ele veio em simplicidade. O povo religioso não conhece Deus na sua simplicidade. Ele não conhece Deus na sua simplicidade. Ele pode conhecer Deus no seu poder. Que ele abriu o mar vermelho, que curou os enfermos, e daí por diante. Assim eles conhecem, mas não conhecem Deus na sua simplicidade. Da maneira que Deus desce, humilde, simples. Então, ele desce no homem. E não escolhe os poderosos, os grandes homens, os grandes intelectuais. Sempre Deus veio numa pessoa humilde, numa pessoa simples, talvez analfabeta, semi-analfabeta, que não tem muita leitura, não tem uma boa gramática. Então Deus manifesta no homem desse jeito. É isso que o povo se embaraça. Porque eles querem que Deus pareça num grande templo, num grande movimento, aonde tem seus pregadores intelectuais, bem formados, bem aparelhados. Mas Deus não trata com esse tipo de coisa. Deus não trata com esse tipo de gente. Não, Deus veio para os simples, para os humildes. Bem-aventurados os mansos, disse a Bíblia, porque eles herdarão a terra. É os mansos, é os simples, é aquelas pessoas que podem se humilhar. Porque nós sabemos que o caminho para cima é para baixo. Se você quer subir no arrebatamento, você tem que descer para baixo. Com os joelhos dobrados, com o seu rosto no chão, com a sua humildade, crendo em Deus. Ser simples, ser humilde, para ouvir a Deus. É para ouvir a Deus.
Nós temos que ser simples, tem que ser humilde para ouvir a voz de Deus. Por isso o irmão Branham pegou aquela mensagem, humilha-te. E antes do ser ele pregou a mensagem, Deus em simplicidade. Porque Deus desceria de uma maneira simples. O grande vencedor, o grande poderoso conquistador, descendo para uma batalha. Ele desceu para uma batalha, para uma guerra. E ele desceu aonde? Numa manjedoura. Veja, no lugar onde existiam animais, veja. E ele nasceu como bebê. Era um Deus nascendo ali como bebê. E o irmão Branham disse que ali estava o princípio da criação de Deus. Diz o profeta, veja, como um bebê, nascendo numa manjedoura. Quem queria crer isso lá, se não fosse somente os eleitos? Ele veio para usar a arma. Agora, quando ele desceu, ele não desceu num cavalo aparelhado de guerra, bem arriado. Não, ele não desceu com espada nem escudo. Ele desceu com a arma poderosa. E qual foi a arma poderosa que Deus desceu? Ele desceu com a arma do amor. Foi a arma do amor que ele desceu. Veja, a maior arma que ele desceu foi o amor. Ele se humilhou a si mesmo para o amor, para amar o homem, a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, amor para conquistar o mundo. Ah, irmão, para conquistar o mundo, ele não precisou de uma bomba atômica, ameaçar com a bomba atômica, com os tanques de guerra, com um avião. O grande conquistador para conquistar, ele não precisou de nada disso. Ele veio para conquistar pelo amor, através do amor. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo para nossas vidas. Como que nós vamos vencer se não é pelo amor? Nós temos que ter amor, nós temos que amar. É isso que Deus espera em nós, é o amor. Amor pela palavra, pela mensagem, amor pelos nossos irmãos, amor pelos ministros, pelos pastores. É amor, é a maneira de nós vencer. Nós vencemos pelo amor. Não adianta, não é com a ira, não é com nervosismo que nós vamos vencer, é com amor. Nós já está familiarizado com isso, desse ensinamento. A maneira de vencer é pelo amor. Eu preguei uma mensagem há um tempo atrás e titulei ela O amor é a base da fé. Se você não tiver fé, se você não tiver amor, meu irmão, você não tem fé. Você vai me desculpar, você não tem fé se você não tiver amor. Porque o amor, o irmão Branham disse que o amor é a base da fé. A fé, ela é edificada sobre o amor. Se você não tem amor, meu irmão, esquece de fé. Você pode até falar que tem fé. Ah, eu creio nos trovões, eu creio no novo nome, eu sou da família Branham, é isso, aquilo. Mas se você não tiver o amor, isso é intelectual. Isso é uma fé intelectual. Veja, porque a fé genuína de Deus no coração do homem, ela é baseada no amor daquele homem. Como que você pode dizer que ama se você fala mal do irmão? Se você fala mal de um irmão, como você ama ele? Já falhou o amor. Como que você pode amar um ministro se você fala mal dele? Amar um pastor
se você fala mal dele. Isso mostra que você não ama. Que você fala de um ministério, de um pastor, maldiz, defama aquele pastor, derruba ele, derruba aquele irmão, joga ele por terra, deixa ele se tornar em nada, humilha ele. Então isso é amor? Isso não é amor. Nós temos que amar. Aqueles que amam, eles têm que falar bem. Está vendo isso? Ele ama. Ele não pode falar mal. O Espírito Santo, que está no seu coração, a graça de Deus, não deixa ele fazer isso. Se o irmão faz isso, fala de uma pessoa, de um ministro, de um pastor, de um irmão, isso prova que não tem amor. Não pode dizer isso. Como que o amor, que um homem pode amar a sua esposa se não ajuda ela? Na hora que ela está necessitada, com o trabalho na casa, está enferma, está doente, ele não ajuda ela na sua tarefa da casa. Como que a mulher ama o seu marido se não ajuda ele? O amor não é palavra, é ação. Porque falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. O amor para mim, o meu entendimento, o amor é ação. É amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E tem gente que não está conseguindo amar nem o irmão. Como é que vai amar os inimigos? Se não ama os amigos, que não ama o irmão. Como pode amar os inimigos? Eu já vi, o que eu falo, irmão, é o que eu vi, o que eu presenciei. Certo? Eu tenho experiência do que falo. Teve irmão dentro da família Brana. Falou tanto de ministro. Falou tanto de pastores. Agiu tanto. Que eu falei, meu Deus, por que falar isso? O que ele ganhou com isso? Para falar mal de ministro, mal de pastores, mal de irmão. O que ele ganhou com isso? Mas agora é uma coisa muito interessante, né? Tem muitos que falam mal, agem da maneira errada e continua como se nada tivesse acontecido. Continua prosseguindo como se nada tivesse acontecido. Acha que está tudo bem, mas não está. A pessoa falou mal, ela tem que acertar. Ela tem que acertar. Ela pode ir achando que está tudo bem. Muitos estão desse jeito, que falaram, que blasfemaram, que agiram dessa maneira errada. Daí vai caminhando, parece que está tudo bem. Mas não está tudo bem, não. Se ele tem uma consciência que está acusando ele, maior é Deus. Agora tem uns que nem consciência mais para acusar não tem. Parece que a alma já está longe. A consciência já não acusa mais. A pessoa tem que tomar. Agora, observe. Eu não estou dizendo que essas pessoas que agiram assim estão condenadas. Mas elas têm que arrepender. Elas têm que arrepender disso. Elas têm que voltar atrás. Tem que voltar. Agora, como pode consertar isso? Como eu não posso consertar se eu falei mal do irmão? Se eu falei mal de um ministro? De um ministério? Como que eu posso consertar isso? Aí a pessoa pode sentir, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? A única maneira de você consertar isso é você tomar isso ao contrário. É reverter o quadro. Se você falava mal de um irmão, passa a falar bem dele. Passa a falar bem dele.
divulga bem dele, fala bem dele para as pessoas, ame a ele, considere ele, entre em contato com ele. Se você falou mal de um pastor, qual é a maneira de você fazer isso? É falar bem daquele pastor que você falou mal, passa a falar bem dele. Nas redes sociais, porque muitos falaram mal até nas redes sociais. Então vai para as redes sociais, vai no Facebook, vai no YouTube, fala bem daquele pastor que você falou mal. Aquele pastor que você falou errado com respeito a ele, você defamou ele, vai nas redes sociais, vai no Facebook, fala bem dele agora. Fala bem dele. Ou se tiver possível, liga para ele e peça perdão. Se possível for, mas fala bem daquela pessoa. Você falou mal, muitas das vezes, agiu da maneira errada, falou mal do irmão, de um ministro. Fala bem dele agora. É a maneira que você tem para reverter o quadro. Está vendo isso? Paulo perseguiu o cristão. Prendeu os cristãos. Estevão assistiu na morte de Estevão. Mas Paulo, ele arrependeu e reverteu o quadro. O que Paulo fez? Ele se tornou um cristão. Falou mal dos cristãos, perseguiu os cristãos, agiu errado como os cristãos. O que ele fez? Então, para consertar tudo, ele se tornou um cristão. Ele que perseguia, ele quis ser perseguido. É tomar as coisas ao contrário. Quero isso? Então, se você falou mal de uma pessoa, que seja sua esposa, seja seu filho, é melhor que você peça perdão para ela e comece a falar bem dela. Mulher, fala bem do seu marido. Filho, fala bem dos seus pais. Pais, fala bem dos seus filhos. Fala bem da sua igreja, do seu pastor, do seu irmão. Fala bem, isso é amor. Isso é o amor para conquistar, para ser vitorioso. Nós temos que tomar o amor. E o amor é isso. É amar. É colocar no lugar do nosso próximo. Está vendo isso? Porque muitas pessoas no Facebook falaram tanto errado. Para que falar isso? Para que defamar ministério, pastor, irmão? Para que fizeram isso no Facebook? O que adiantou? O que vai adiantar para ele? O que vai adiantar? A vida dele vai ficar embaraçada. Humilha-te. Fala bem. Use o amor para conquistar o mundo. Ele fez isso. Não com balas do exército, não com metralhadora, tanque, mas ele veio da maneira diferente. Nós usamos, irmão, o cristão usa uma maneira diferente para vencer. Ele usa uma maneira diferente. Ele não é como aquele crente incrédulo, aquela pessoa ímpia. Ele usa a arma do amor. Talvez pode ter muita gente que não gosta de mim, que talvez nem me ouve, que não gosta de mim. Porque eu estou pregando errado? Porque eu estou pregando errado? Não. Estou falando mediante a mensagem do profeta. Aonde que eu errei na mensagem? O que eu falo errado? Vendo isso? Deixa de me ouvir. Que não gosta de me ouvir. Não suporta ouvir eu falar. Mas é uma mensagem que mexe. Mexe com o coração. Mas ele veio da maneira diferente. Ele veio na forma de amor. Na forma de amor cristão. Eleito. Você foi trazido na forma de amor. Nosso objetivo é amar.
amar até o nosso inimigo. Veja, Jesus, quando foi traído por Judas, ele chamou de Judas de meu amigo. Olha, de meu amigo. Chamou Judas do meu amigo. Tem gente que pisa no lugar que anjo não pisa, eles pisam com sapato de prego. No lugar que não pode pisar, que anjo não pisa. Tem receio de pisar, eles pisam com sapato de prego. Sem amor. Veja, Brana, veja até mesmo o pastor Osmar, os mensageiros, veja se ele defamou algum irmão, defamou algum ministro. Não fizeram isso. Ele pregou o ensinamento, a doutrina, combateu contra o espírito, mas nunca falou de homem, nunca atacou a pessoa em particular. Eles não faziam isso. Eles vieram com amor. Ele era o amor de Deus. Se o amor de Deus está no meu coração, se Deus que é amor está no meu coração, isso tem que produzir amor. Amor. Certa vez, quando, bem, jovem, eu pensava que Cristo me amava e Deus me odiava. Brando disse que ele pensava assim, que Cristo me amava, mas Deus me odiava. Veja, porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Mas Deus tinha algo contra mim. Então eu quero tomar aqui uma mensagem aqui da Bíblia, para falar, irmão, não faleis mal um do outro. Irmão, não falei mal um do outro. Fala mal do seu irmão, do ministro, de um pastor. Fala mal. Veja aqui que a Bíblia diz. Tiago disse, irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juízo. Você está julgando, você já é juízo. Para julgar, não julguei. Não fala mal do seu irmão, não julga ele. Parece algo muito tremendo, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos tomar aqui, e eu quero trazer isso aqui sobre... Vou pegar aqui atrás. Muito bem. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como o irmão Brando disse aqui, ó. Né? Aquele que nele pensava que Cristo me amava e Deus me odiava, porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Veja o que está escrito aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Observe, o que nós éramos, porquanto és inexcusável, quanto julga o irmão. Não é isso. Eu estou sobre o mesmo julgamento do irmão. Veja, porquanto és inexcusável, quanto julga o irmão, o homem, quem quer que seja, você julga o irmão, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que se julga a outro, pois tu que julga faz o mesmo. Veja, você julga e faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus, segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem, ao juízo de Deus, sobre as pessoas que tais coisas fazem, para julgar o irmão. Está escrito. Está escrito. Paulo está falando aqui. Tiago falou. Você entendeu isso? Agora eu quero tomar Efésios capítulo 2.
que é tomar aqui que o irmão Brana disse. Certa vez, quando bem jovem, eu pensava que Cristo me amava, mas Deus me odiava. Porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Veja o que está escrito. Veja o que Paulo escreveu. Aos Efésios, veja, aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Leia sua Bíblia. Veja. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja, no velho nascimento. No velho nascimento você anda segundo o desejo da sua carne. Está vendo isso? Você anda segundo o desejo da sua carne. Né? Veja agora. Deus abençoe o irmão Valcir Santana. Deus te abençoe, meu precioso irmão, grande evangelista, né? Deus te abençoe. Veja, andando nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira. Veja, nós éramos por natureza filho da ira de Deus. Veja, filho da ira, como os outros também. Veja, nós éramos filho da ira. No nosso novo nascimento, a ira de Deus estava sobre nós. Parecia que Deus não nos amava. Nós éramos filhos da ira. Mas que Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, nos edificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Deus nos salvou. Ele que nós éramos filhos da ira, mas Ele desceu com amor para nos salvar, para nos perdoar. Foi o amor de Deus que fez tudo isso. Agora, observe aqui. Vamos continuar aqui. Porque Cristo, por mim, Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim, diz o profeta. Por quê? Nós estávamos no velho nascimento. A ira de Deus estava sobre nós. Mas Deus nos salvou, Deus nos libertou das garras dos pecados, nos ressuscitou deste mundo, das denominações, nos deu o batismo com o Espírito Santo, um novo nascimento. Ele mostrou este amor. Não tem amor maior do que esse. Mas fui descobrir que Cristo é o próprio coração de Deus. Cristo era o próprio coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Agora Ele veio primeiro para conquistar. Ele veio para conquistar. Conquistar com amor. Não com guerra de armas, mas com amor. E o que o diabo tinha posto no mundo era ódio. Era ódio no coração. Veja como está o mundo hoje, como que as pessoas estão odiando. A covardia. Maus tratos das pessoas, ódio no coração do homem. Grandes homens com ódio. O diabo coloca o ódio no coração do homem. Ele veio para conquistar o ódio. Cristo veio para conquistar o ódio. Quando ganhamos nossa batalha e assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa continuamente um ódio. Veja, mas Cristo veio para combater esse ódio. Para combater o ódio. Ele veio para colocar no nosso coração o Espírito Santo, o amor. Agora nós amamos. Mas não podemos odiar a ninguém. Ah, eu odeio fulano. Eu odeio ciclano. Eu odeio meu irmão. Eu odeio aquele pastor. Isso não é de Deus. Ódio não é de Deus. Algo está errado. Você tem que arrepender.
Você tem que buscar a Deus, você tem que humilhar diante de Deus, você tem que orar, buscar a graça de Deus, coloca seu rosto na terra, busque a Deus, para que Deus possa te libertar desse ódio. Se a pessoa tem ódio, algo está errado, busque a Deus, peça a Deus a libertação, para que nós possamos amar os nossos irmãos, amar o nosso inimigo. Veja, Jesus disse, aquele que me ama, me obedeça. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Obedeça. Ele disse, ame os vossos irmãos. Veja, porque a batalha desse tipo são do inimigo. A batalha é criada pelo ódio, pela contenda entre os irmãos, odiando. Isso não vem de Deus, é do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aquele que era indigno de ser amado. Ele veio com uma arma diferente. A arma de Cristo é diferente. A arma do cristão é diferente. A nossa arma tem que ser diferente. É controlar a nossa língua, é ter amor no nosso coração para aquela pessoa. Ore por ela. Se alguém fez algum mal por você, falou mal de você, não fale mal dele não, ore por ele. Clama a Deus por ele, suplica a Deus por ele, para que Deus possa libertar ele, abençoar. Não vai revidar com ódio. Ele se humilhou e fez um pouco menor do que os anjos. Veja o que Deus fez. Ele fez um pouco menor do que os anjos. Se humilhou para sofrer a morte e dar exemplo. Quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Se humilhou, veio em forma de homem. Veja. Então nós temos que se humilhar. Humilhar diante da potente mão de Deus, como diz Tiago, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que no dia oportuno Ele te exaltará. Se humilha. Alguém falou mal de você, humilha. Fique quieto, tenha amor por Ele, ore por Ele, Deus vai te exaltar, é promessa da palavra. Ele deu prova de sua arma de guerra, quando ele curou os enfermos. Veja, quando pegou 5 pães e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000 pessoas, ele provou que tinha poder sobre todas as bombas atômicas. Deus tem esse poder. O poderoso conquistador tem poder sobre todas as armas poderosas, sobre todas as bombas atômicas. Olha, eu vou falar para você, nenhuma bomba atômica vai se explodir enquanto a noiva estiver aqui. Enquanto a noiva não sair daqui, nenhuma bomba atômica se explodirá, porque Deus tem controle sobre as bombas atômicas. Salmo 46, corta a lança, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Sabeis que eu sou Deus. Ele fez parar a Primeira Guerra Mundial. Veja o que ele fez. A vitória de Israel por 6 dias contra a Síria, seus aliados. Veja o que o poderoso fez. Ele tem controle de tudo. Ele está sob o controle. Nada pode acontecer conosco se Deus não permitir. Veja. Ele não só fez crescer peixe, mas crescer peixe cozido. Que coisa tremenda, né? Ele fez crescer o peixe cozido, assado. O peixe já estava assado. Deus fez aquele peixe crescer. Depois estava assado. Que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus. É o nosso poderoso conquistador. Veja, Ele está conosco hoje. Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje. Ele manifesta no nosso meio o Deus Todo-Poderoso, o grande conquistador.
Ele está conosco todos os dias, nos dando a vitória. Mas, irmão, quando ele fez isso, quando ficou um dia ao lado do túmulo de Lázaro, eu acho que o nosso horário já se foi, né? Eu costumo agora pregar 1 hora, mas já se foi. Irmão, perguntaram para o profeta: irmão Brano, como eu poderei vencer? Irmão Brano, como eu poderei vencer? Qual foi a resposta do profeta? Leia a Bíblia e ore. Você só vai vencer lendo a Bíblia e orar e amar. Você vai vencer, irmão, com amor. Deixa o ódio pelo irmão, pelas outras pessoas, se quer que seja. Deixa o ódio do seu vizinho, do seu inimigo. Você vai ter que vencer pelo amor. Se você não tiver esse amor, você não vai vencer. E se você não vai vencer, você não terá um novo nome. Porque nós acabamos de ler a leitura da Bíblia. Se você não vencer, você não vai ter um novo nome. Se você não tiver amor no seu coração, se você não orar e ler a Bíblia, você não vai vencer. Você não terá um novo nome. Não adianta dizer que tem. Eu quero é fatos. Tem que mostrar que tem. É ação. Amor é ação. Falar não adianta. Tem que ter ação. Jesus Cristo, ele teve ação. Veja, Brana, ele teve ação. Quando aquele casal estava na igreja, lá, em abraços e beijos, e Deus colocou aquele casal na mão de Brana, disse: ele está nas tuas mãos, faça dele o que você quiser. Ele escandalizando o culto, atrapalhando o culto. O que Brana falou? Brana amaldiçoou aquele casal. Ele amaldiçoou aquele casal, mandou que a polícia viesse e pregasse ele. Não, ele disse: eu vos perdoo. Brana disse: eu vos perdoo. Esse é o amor. O amor traz o perdão. Se você não pode amar, perdoar o seu irmão, aonde está o amor? Estou falando coisas que acontecem no nosso meio. É coisa que acontece, que a gente está presenciando isso. A gente observa tudo que está acontecendo. Nós estamos atentos. Nós temos um discernimento de espírito. Já vi coisas que nem gosto de falar, nem falarei nunca. De muitas coisas que eu já vi. Muitas coisas escandalizadas, mas não falo, porque eu sei que isso não é certo, isso não vai me trazer benefício nenhum. O benefício que vai trazer para mim, meu irmão, é eu amar você. Eu te amo, eu não penso mal contra você, eu não tenho ódio de você, meu irmão. Eu amo você. Até você que não gosta de mim, que não me ama, que não gosta de mim, que fala mal de mim, eu te amo, meu irmão. Eu gostaria de encontrar com você e te dar um abraço. Eu gostaria disso. Eu gosto disso. Amor, respeito, consideração. É o que nós precisamos. Eu sei que é difícil. Quando a gente prega, muitas das vezes é pesado. Mas não. Essa mensagem não é pesada. São Mateus 11, 28. Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é pesado, irmão. Não é pesado para o eleito. Para aqueles que têm sua posição em Cristo,
aquele que ama a palavra, aquele que tem amor, aquele que tem um coração que ama, aquele que depressa perdoa, aquele que os magoa. É o amor. Irmão, eu vou ser sincero com você. Se você não tiver amor, não fala para mim de fé. Se você não tiver amor, não fala para mim de fé. E se você tem fé, então prova que você tem o amor e a fé. Prova que tem. Você alguma vez falou mal de mim? Então fala bem de mim. Você falou mal de mim nas redes sociais, no Facebook? Então entra lá e fala bem então. Porque se isso não for assim, não existe amor. Se existe ódio, você está condenado, meu. Você está perdido. Você pode dizer que crê, que você faz parte da família Brana, você pode dizer que crê no novo nome, você pode dizer tudo isso. Mas se você não tiver amor, você não tem fé. A fé do qual você processa. Você tem que ter fé genuína. Para ter um amor genuíno, você tem que ter uma fé genuína. Você tem que ser um verdadeiro cristão. Senão você vai chegar no final, você vai estar perdido. Deus está advertindo o seu povo. Deus está nos advertindo para nós colocar a nossa vida em ordem, para nós posicionar, para ser verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, um povo com amor, com ternura no coração, um povo que fala bem. É isso que nós precisamos. Eu sei que Deus vai colocar tudo isso em ordem. Deus traz essa mensagem. Porque Deus nos ama. Para nós nos despertar. A palavra vem para nós nos despertar. Você quer corrigir tudo que você fez? Falou mal do seu pastor, de um irmão? Toma isso ao contrário. Fala bem dele. Passa a falar bem dele. Se for possível, liga para ele, coloca lá no Facebook, aquilo que você falou errado, coloca uma coisa boa sobre ele, fala que é um irmão bom, maravilhoso, fala lá, Deus te abençoe, ore por ele. Toma isso ao contrário. Porque se você não tomar o contrário, você deixar isso aí, tudo lá, ó, no HD de Deus, está gravado. Está gravado ali, naquele grande HD. Isso vai aparecer no dia do juízo. Se arrepende, irmão, enquanto é tempo. Fala bem. Se você não falar bem do seu irmão, naquilo que você falou errado, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, se você falou mal dele, se você não se converter e falar bem dele, não tomar isso com sinceridade, orar por ele com súplica, fala com ele, diz eu te amo, meu irmão. Se você não fizer isso, você está perdido. Clame a Deus, busque a Deus a sua misericórdia, com joelhos e súplica diante de Deus, para que Deus tire esse ódio do seu coração e coloque o amor de Deus aí, enquanto é tempo. Faça isso enquanto é tempo. Enquanto nós estamos num dia chamado hoje. Faça isso agora. Conserta a sua vida. Você, irmão, que falou de tantos ministros que eu ouvi. Eu ouvi você falar. Arrepende. Para com isso. Fala bem. Você não tem que odiar a ninguém. Se nós não temos que amar os nossos inimigos, tem gente que não está conseguindo amar nem os amigos, nem os irmãos. Deus está divertindo. Coloque a sua casa em ordem. Coloque seu altar em ordem. Seu altar está identificado. Coloque seu altar em ordem. Clama pela misericórdia de Deus. Estou falando das pessoas que estão nesse quadro.
Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê graça. Deus te ajude. Que Deus seja misericordioso conosco. Comigo também. Porque eu também errei. Mas eu estou cada dia procurando acertar a minha vida. Consertar a minha vida. Pedir perdão a Deus. Cada dia. Eu estou reparando o meu altar. Repara o seu altar, que não está edificado. Vamos terminar aqui. Já passou 15 minutos, mas Deus sabe. Deus te abençoe, precioso irmão. Deus te dê graça. O irmão, o Everson, não está assistindo. Irmão, Deus te abençoe, irmão Everson, irmão Valci Brana, né? A Rádio Ever Brana, que creio que está nos transmitindo. Deus possa te abençoar grandemente. Toma isso. Não seja apenas ouvidor da palavra. Seja cumpridor da mesma. Não seja somente ouvinte. E de repente sai daqui, dessas redes sociais, sai da igreja, já esqueceu tudo aquilo. Não. Que isso possa falar no nosso coração. Pai Celestial, Deus de todo poder e bondade e misericórdia. Meu Deus, eu sei que isso é muito tremendo, isso é forte. Mas tem que falar, Senhor. Alguém tem que falar, ó Deus. Alguém tem que ir e falar, e gritar, e mostrar essas coisas, Senhor. Há muitas pessoas despercebidas. Alguém tem que falar. Pai Celestial, eu sei que não é fácil. Mas, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado muito. Que o Senhor nos ajude. Ajude esse irmão, Senhor. Que o Senhor falou desse coração. Que o Senhor possa ajudar ele, ó Deus, consertar, reparar o altar dele, tomar a posição. A hora é muito tardia, ó Deus. Estamos em contagem regressiva. Nós estamos indo embora. Ó Pai Celestial, ajuda este meu irmão, Senhor. Essa minha irmã que está me ouvindo, que vai me ouvir, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Ajuda cada um, Senhor. Perdoa cada irmão, dê graça, dê a cura, Senhor, dê a libertação, dê a paz. Abençoa cada pastor, cada ministro, cada evangelista. Pai Celestial, por misericórdia eu te peço, Senhor. Cura os que estão enfermos, liberta a cada um, Senhor. Nos ajude a prosseguir com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e para a Tua glória. Deus vos abençoe, precioso irmão. Querendo Deus, no primeiro dia da semana que vem, nós vamos estar aqui novamente, né? Trazendo essa mensagem. E você que está nos ouvindo, você é o meu convidado para estar conosco. Amém? É muito feliz, estou muito satisfeito, muito grato a Deus por tudo, por você estar aqui. Deus te abençoe, um abraço, que Deus te ajuda em cada momento da semana. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.